Glórias a Deus nas alturas. Olá, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Sou PR Emanuelita MB e nós estamos no livro de Malaquias. Nós estamos falando a respeito do livro de Malaquias. Como entender, como compreender aquilo que deixou escrito no Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, a direção. Qual é o alvo que o profeta quis, através de Deus, direcionar? Sabemos que o livro de Malaquias, especificamente, ele vai de encontro ao crente. Se você ler, visualizar o vídeo que nós colocamos, o anterior a esse, você vai entender que nós falamos do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. E nós falamos que lá, mediante esse versículo, Deus quer que você, meu irmão, venha ser uma oferta viva, agradável ao Senhor todos os dias da sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: nós estamos no mundo, vivamos no mundo, mas não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo. E se nós entendermos o que significa esse versículo, nós iremos entender o capítulo 1, versículo 6 ao 14 de Malaquias, que nós somos uma oferta viva, agradável a Deus. Só que nós, cristãos, temos que ter uma certeza do que diz o livro de Provérbios. Provérbio diz: maldito o homem que confia no homem. E muitos são aqueles que pegam o livro de Malaquias para ganhar dinheiro. E muitos foram os que estão ricos com fortunas, igualzinho ao sacerdote da época de Malaquias. Estão escravizando o seu povo em prol aos desejos momentâneos. Melhor avião, melhor roupa, melhor ouro, aquele ouro mais refinado, eles querem para ele. Por quê? Porque eles pegam o livro de Malaquias e faz que o povo entenda de maneira errado. E se nós lermos o livro de Malaquias, iremos entender que o livro de Malaquias é exclusivo para o conserto do crente. E quando ele diz no capítulo 1, do 1 até o versículo 14, ele quer nos consertar. Ele diz assim: se eu sou o Senhor, aonde está o meu respeito? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu respeito? Respeito de caráter, personalidade, atitude, atos, relatos e fatos do que ocorre dia a dia na vida de um crente. Isso reflete esses versículos. Agora no capítulo 2, ele diz assim: agora, ó sacerdote, deixa eu clarear um pouquinho aqui. Agora, ó sacerdote, para vós outros, este é o mandamento. Se ou não ouvide, e se não prudesse. Bateu o reflexo aqui, irmão? Tô meio... o refletor está ligado aqui à minha direção. Ficou fosca a minha vista. Como diz o... encandeou meus olhos. Mas não fico cego não, fico em paz. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Para vós outros este é o mandamento. Que mandamento?
Malaquias capítulo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. No capítulo 1 ele fala isso, e no capítulo 2 ele diz: agora, ó sacerdote, para vós outro, este é o mandamento. Se o não ouvides, e se não propudesse no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vos não proporteis isto no coração. Eis que vos preparareis, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento do vosso sacrifício, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar um pouquinho aqui? Eu li capítulo 2, já melhorou, tá vendo? O reflexo bate aqui no meu olho, já melhorou um pouco. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Agora, olha o que nós lemos aqui. Jesus disse, Deus disse: amaldiçoarei as vossas bênçãos. Uma vez eu conheci vários, né? Mas eu conheci muitos pregadores que oraram mais de 1 milhão de vezes e não foram respondidas uma sequer. Não é os filhos dos sacerdotes de hoje que estão doentes? Não são os filhos dos sacerdotes de hoje que estão presos por roubo, homicídios, adultérios, falsificações, falsidades teológicas, estelionatários? Não são os filhos dos sacerdotes de hoje que estão enfermos? Não são esses homens, as suas igrejas, não são elas doentes? Como é que eu vou crer? Como eu vou crer em um pregador que ora para mim, para que eu possa ser curado, se todavia as bênçãos que ele manda em prol da sua igreja não acontecem? Pode eu dizer para o demônio: sai do corpo da mulher ou do homem, estando eu com o próprio demônio? Como podereis eu dar água doce se eu estou salgado? E isso que nós vemos, visualizamos no dia de hoje. Muitos estão se fazendo de reis, de príncipes, e não sabem o que é isso. Muitos fazem de sacerdotes e nem sabem o que significa. O preço de pagar um chamado. Se eu sou alguém que desejo ser um sacerdote do Senhor, a mim cabe um jugo bem maior. Paulo disse isso: não fazei-vos muitos sacerdotes, porque nós somos julgados maior, jugo terá sobre nós.
Por quê? Porque nós somos obrigados a ensinar, nós somos obrigados a cumprir, nós somos obrigados a tirar o pão da nossa barriga para dar para outra pessoa. Isso é ser um sacerdote. Hoje, principalmente no Brasil, cara. No Brasil, meu irmão, no Brasil é tudo ao contrário, né? A ovelha pobre, miserável, doente e o seu receptível líderes são ricos, afortunados, cheios de ouros e pratas. Mas Deus disse assim para tais sacerdotes, Deus disse assim para tais homens, ele disse: mas já vos tenho amaldiçoado, porque não propodeis isto no coração. Eis que vos reprovarei, a descendência tirarei excremento do vosso rosto. Atirarei excremento. Você sabe o que é excremento, né? Porque vós não propodeis isso no coração. Excremento do vosso sacrifício, para junto deste sereis levado. Deus deseja que... O maior desejo de Deus... O maior desejo de Deus é que... Funciona assim, ó. Aqui vamos colocar que aqui é um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista. Esse aqui é cheio de saúde, de paz, dignidade, caráter, responsabilidade. Aqui é a ovelha do Senhor, que pertence a essa pessoa. A essa pessoa cabe direcionar a ovelha. Então está aqui. A ovelha é o exemplo do pastor. Então, caráter, responsabilidade, atitude, lealdade, personalidade, verdade, estará na ovelha e no pastor. Ambos os dois são de Deus, e para Deus e para Ele é. É isso que Deus deseja para você. É isso que Deus quer para você. Deus não quer fazer você de um bispo, de um apóstolo, de um presbítero, de um diácono, de um pastor, de um missionário, não. Ele quer fazer você uma nova criatura. Basta você se transformar em uma nova criatura, é o suficiente. Porque uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, já é um missionário de Deus. Quando você nascer de novo, você já é uma luz de Deus. Você já é o sal da terra. Independente de cargo eclesiástico, não importa. Se você nascer de Deus, você será a diferença. Mas se você não nascer de Deus, você pode ser um apóstolo, mas o excremento estará sobre você. Você pode ser um bispo e as fezes estarão sobre você. Você pode ser um presbítero, um diácono, um evangelista ou um pastor. As fezes estarão sobre vós. Se vós não se converter, ele disse, vós não percebeis a gravidade da situação. Está escrito aqui, Malaquias, capítulo 2. As tuas mãos, servo de Deus, ela que tem que ser bênção. Ela não pode ser maldição e nem inútil. Maldição porque não acontece nada e você é amaldiçoado ainda. Inútil é que você ora e nada acontece.
frio e morno. Os dois são inúteis. E para você se transformar em quente, só existe um caminho: nascer de novo. Viver para Deus, respirar para Deus, andar para Deus, viver com Deus. Caso contrário, você será um sacerdote frio, morno, inútil. Que você venha abrir seus olhos em relação a Malaquias capítulo 2. Um abraço aí. Beijo.